e a mãe muda. Aí a mãe já tá com a voz mansa. Oi, amiga, quanto tempo, ai que saudade. Então a mãe que tava enfurecida, que tava às vezes com o dedo assim, tava com um pulso, com o punho fechado e brava e com a cara toda, né? E daí ela desliga o telefone e vai pensar, gente, agora tá quase na hora do almoço, eu vou ter que fazer o almoço, porque daqui a pouco eu vou ter que trabalhar e depois eu vou ter que ir no mercado. Aí começa a ter um outro comportamento e outro pensamento. Ela está em outro estado de ego adulto, porque ela está analisando o momento presente, o que ela precisa fazer, o que ela já fez, o que ela vai precisar fazer para completar o dia, que ela ainda tem muita coisa, enfim. Percebe? Eu me lembro, assim, praticamente há 20 anos, há um pouco mais, até quando eu me deparei com a análise transacional, eu percebi isso foi me dando muita curiosidade. Gente, mas isso é muito interessante, como uma teoria vai falar de uma coisa tão simples. Olá, eu sou Juliana Rossetti e nesse vídeo eu vou dar continuidade às características do programa Pais Cuidados, Filhos Cuidados. No primeiro vídeo eu falei sobre o modelo de aprendizagem. Se você não viu, eu recomendo que veja. Porque a partir desse vídeo e na sequência desse e dos próximos que virão, eu vou falar das características do programa Pais Cuidados, da importância dessas características e do que compreende, do que fala mesmo o programa. Que o intuito do programa nasceu para ajudar pais e professores. Pais dentro de casa com os filhos, enfim, dentro de casa quando eu falo, porque a gente está muito mais dentro de casa agora, mas na relação de pais com os filhos e da relação dos professores com os alunos. A gente, quando pensou nesse programa, a gente pensou com muito carinho e como que é necessário sempre a gente ter cuidado, a gente poder se atualizar, a gente poder ter outros conhecimentos quando a gente é pai, quando a gente é professor. Porque o trabalho de um pai, de uma mãe, quando eu falo pai, eu estou falando dos pais, pai e mãe, é um trabalho cotidiano, é um trabalho diário, é um trabalho grande, né? A gente tem muito trabalho quando a gente tem filho. E o professor também. Ele tem um trabalho até, às vezes, mais delicado do que o pai. Claro que a gente vai precisar falar de lugares diferentes, né? Mas o professor, ele desempenha como se fosse o pai, um papel paterno, materno, que não é, né? Que não é isso, mas ele, de alguma forma, ele vai significar para o aluno essa figura paterna e materna, porque ele está ensinando, ele está educando também, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente vai ter na nossa memória professores que a gente tem muito carinho, que a gente teve muito carinho, que a gente lembra, nossa, como era bom aquele professor que me ensinava, que era engraçado, que conquistava a turma, que falava muito além até às vezes do conteúdo, mas que era gratificante ficar na sala de aula com ele. E também a gente vai ter memórias de professores que não foram tão legais, ou que não foram tão acolhedores, ou que às vezes também ia lá, dava matéria, era muito seco, e até professores que não sabiam muito. Enfim, a gente vai ter aí a nossa memória repleta de recordações boas e ruins. Então, o intuito é que a gente traga para você que é professor e para você que é pai e mãe, a compreensão mesmo de como a gente pode ter uma relação cuidadosa, uma relação cuidadora, acolhedora, uma relação produtiva, funcional, saudável com o filho e com o aluno. Esse é o intuito mesmo do programa Pais Cuidados, Filhos Cuidados. A princípio, o programa era direcionado apenas para pais. E aí a gente repensou e falou, não, vamos colocar os professores que de alguma forma, né, desempenham aí as figuras parentais, e né, de alguma forma não, desempenham,
e para muitos alunos tem um significado paterno e materno mesmo, né? E como é bom a gente ter professor dentro de sala de aula que acolhe, que entende, que vai além do ensino, do conteúdo, né? Esses professores marcam a nossa vida para sempre. E a gente é muito grato aos professores, porque hoje eu estou aqui, hoje eu sou formada, eu sou psicóloga, graças à escola, graças aos professores. Então tem um significado muito grande professor na vida de qualquer pessoa. Então a gente incluiu os professores porque a gente entende como é importante a função do professor na vida de um adolescente, na vida de uma criança, na vida de qualquer pessoa que estuda, né? De alguma forma aqui para vocês eu também desempenho um pouco o papel de professora porque eu estou ensinando para vocês coisas que eu aprendi com os meus professores. Então é gratificante, a gente quer repassar isso para vocês sempre. Então, dando continuidade aos vídeos, então esse é o segundo, hoje eu vou falar de como o programa Pais Cuidados e Filhos Cuidados, a segunda característica é de ser simples. A gente tem uma linguagem muito simples, uma linguagem que uma criança pequena entende. Quando a gente fala das características do programa Pais Cuidados, a gente vai falar também das características da análise transacional, que é a linha, né, a abordagem de terapia que a gente usa. Na verdade, é a abordagem terapêutica que eu uso no consultório, e a Marília também, mas que é um estudo da personalidade humana, né? Vai falar aí da personalidade humana que tem uma linguagem muito simples, e a gente escolheu análise transacional por também ter essas características, porque a gente entende que falar de uma coisa simples é muito bom, porque vai ter uma compreensão mais rápida das pessoas que nos assistem. E sim, ela é muito potente e ela faz parte da nossa vida. Como eu sempre falo que, além da gente estudar análise transacional, a gente vive análise transacional, né? É muito difícil a gente separar uma coisa da outra. Porque como é de fácil acesso, como ela é de uma linguagem muito simples, ela faz a gente pensar e viver. Vira um estilo de vida mesmo, né? Eu sempre digo isso. E é verdade. Quem acompanha os nossos vídeos, eu acredito que já está percebendo e já para pensar e lembrar dos conceitos que a gente traz aqui. Por que são importantes? Porque tem um fundamento científico mesmo, a análise transacional, né? Então é importante, a gente pensou também nisso, porque a pessoa que aprende, que vive isso, ela vai ter um suporte melhor, ela vai ter um aprendizado que ela não vai esquecer e que ela vai viver e vai passar isso para as outras pessoas. Então ela vai viver isso nas relações, porque a análise transacional é a análise das transações, é o estudo das transações, que transações são as comunicações. Então, como somos seres gregários, que precisa do outro para viver, para sobreviver, né? Enfim, nós precisamos de uma maneira positiva, de uma maneira sem ser dependente, porque a gente precisa, eu preciso de você, você precisa de mim. Somos seres relacionáveis. Então, as relações, é isso que a gente traz para vocês no programa Pais Cuidados, Filhos Cuidados sempre, né? Como a gente vai se comunicar. E através da comunicação, se a gente não compreende isso, a gente vai viver muitas vezes comunicações disfuncionais. E aí vamos ter ou manter relações disfuncionais, relações improdutivas e muitas vezes relações tóxicas, que às vezes a gente nem percebe. E isso é muito ruim, né? Quando a gente pensa em pais e quando a gente pensa em professor, isso é muito ruim. Qualquer pessoa que tem uma relação que seja disfuncional já não é bom. O pai, a mãe e o professor muito mais, né? Porque o pai e a mãe, ele é responsável por toda a educação primordial, fundamental do filho. E depois vem o professor na escola, né? Em âmbitos diferentes, mas com propriedades e importâncias diferentes, que caminham, vamos dizer assim, tem lugares diferentes, mas que um vai complementando o outro, né? Também a importância desse olhar que a gente quis dar para o professor é que o pai e o professor, os pais dentro de casa, ou os pais com os filhos, e os professores podem ter uma comunicação saudável, funcional,
né? Cada um no seu lugar, cada um fornecendo, dando a educação que cabe, né? Não é legal a gente misturar que a criança vai para a escola, o adolescente está dentro da escola, então a responsabilidade única do professor educar aquele filho, e o pai está isento disso. Muito pelo contrário. A educação de um filho, ela é muito a responsabilidade de pai e mãe. Inicia sempre dentro de casa com os pais. Depois é uma outro tipo de educação, que é a educação escolar, que é a educação de conteúdos, de informações que o professor precisa passar. Então, se a gente tem essa comunicação que flui, essa comunicação que é saudável, a gente vai conseguir amparar nossos filhos, a gente vai conseguir educar da melhor forma, a gente vai ter uma comunicação saudável dentro de casa e dentro da escola, né? Então, isso é muito bom. Então, quando eu falo da característica que é simples, é isso, é uma linguagem simples, de fácil acesso. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para você e você está conseguindo, você está me entendendo, né? A gente não usa palavras difíceis de entender. Então, essa é uma característica muito interessante. Então, se a gente tem um rápido acesso, um rápido entendimento, eu vou ter mais curiosidade de entender muito mais e de compreender e de querer saber mais o que isso está querendo me dizer. O que o programa Pais Cuidados, Filhos Cuidados quer me mostrar. Porque isso funciona de verdade, isso não é só uma teoria. A teoria é o embasamento que a gente dá, um embasamento científico comprovado, para falar para vocês e mostrar como que a gente entende que as relações saudáveis com os filhos e com os alunos é o melhor caminho, né? Então, é uma linguagem direta, uma linguagem simples, né? E direta também, porque ela não vai usar atalhos, não vai usar entrelinhas, ou situações que vão fazer que a gente fique imaginando o que seria aquilo. Não, a gente vai direto ao que precisa ser tratado. Isso também é muito bom e muito eficaz e muito potente, né? Eu me lembro, assim, praticamente há 20 anos, há um pouco mais, até quando eu me deparei com a análise transacional, eu percebi isso foi me dando muita curiosidade. Gente, mas isso é muito interessante, como uma teoria vai falar de uma coisa tão simples. E ela é simples, mas ela tem uma diferença, ela não é simplista. Ela tem uma profundidade muito grande, porque ela vai falar das relações humanas. Todo o conteúdo que a gente trabalha com relações humanas é muito intenso, né? Então, tem uma intensidade aí, tem uma sabedoria, tem uma inteligência que Eric Berne, que foi o criador da análise transacional, trouxe para a gente. Se você quiser ter acesso aos livros, isso é também de fácil acesso, tem em livrarias, tem na internet, enfim. Eric Berne falava disso, né? Então ele trouxe uma profundidade nas relações humanas e pôde passar para a gente como é intenso, como é profundo, mas como a gente, numa linguagem simples e direta, a gente pode falar o que a gente precisa falar para aquela pessoa que está interessada e comprometida a mudar coisas que não são legais, né? Então a gente vai compreendendo mais rápido, mais fácil, qual é o ponto que deu um nó, qual é a comunicação que está ruída, o que não seguiu, o que a gente não consegue mudar, né? Por que eu não consigo mudar? Por que será que eu repito? Por que eu entendo racionalmente que eu tenho um comportamento X com meu filho que não é bacana e eu vou lá e faço de novo, e vou lá e faço de novo. Então, de repente, eu tô ali tô estudando, tô fazendo uma comida, eu tô falando no telefone, sei lá, e aí meu filho tá me pedindo uma coisa, eu vou lá dar um grito e brigo, começo a gritar e começo a, a ficar realmente muito irritada com aquele pedido do filho. E aí depois enfim, a cena termina e eu penso, poxa, mas eu não precisava ter gritado. Por que eu sei que gritar não é a melhor forma, mas por que será que eu grito? E toda hora isso volta, né? Isso se repete, isso se repete. Então a gente vai começar a entender que
esse tipo de comportamento vem de algum lugar, né? Possivelmente eu também tive pais que gritavam muito, que usavam o grito para corrigir, para repreender, para castigar. Então, opa, tem alguma coisa que me faz também repetir isso. É como se fosse um gatilho. Eu não percebo, é automático. E aí eu vou começar a entender, poxa, mas é mesmo, né? Então, eu tive pais que gritavam o tempo inteiro e que usavam isso para repreender, para dar medo, para dar disciplina, para colocar as regras. E eu não gostava e eu pensava, nossa, quando eu crescer, a primeira coisa, se eu for mãe, se eu for pai, eu nunca vou fazer isso. E é a primeira coisa que eu faço. Porque isso está gravado na gente, né? Isso está gravado em algum lugar e esse lugar chama estado do ego, que eu sempre falo, sempre vou repetir aqui para vocês. Então, vou trazer aqui meu companheiro, que é o meu flip chart, para mostrar para vocês de novo. Vou baixar aqui. Então, quando eu tô lá gritando com meu filho, né? Ah, mas você não presta atenção, ou você não tá entendendo que eu tô aqui estudando, eu não posso falar. Em qualquer coisa que eu perco o meu equilíbrio, perco, né? Enfim, não precisaria usar o grito, então eu tô aqui, eu tô replicando um comportamento que possivelmente eu vivi enquanto criança ou enquanto adolescente, enfim, com os meus pais. Geralmente a gente fala dos pais porque os pais são figuras parentais muito importantes na vida de todos os filhos, né? São os primeiros que o filho vai ter contato, né? O primeiro amor, a mãe, né? Então tem todo a mãe grávida, tem todo o contato dentro da barriga já, então tem toda uma vivência muito que liga muito esse filho às primeiras figuras que são os pais. Então, por isso, a gente vai falar muito dos pais, porque isso é muito real, né? Mas então filhos que não tiveram os pais ou que perderam os pais muito cedo. Mas então a gente tem as figuras que substituem, então os avós, os professores também estão aqui nas figuras parentais, né? Pessoas muito significativas que a gente, muito lá no início da nossa vida, a gente conviveu e a gente vai aprendendo muito com eles. Então, os pais estão aqui, os professores estão aqui, as babás estão aqui, os tios, qualquer pessoa que me influenciou muito na minha vida, que teve uma influência muito grande, eles estão aqui no meu estado de ego pai. Por quê? Porque o estado de ego pai, ele vai falar pra gente, ele vai mostrar todas as regras, todas as condutas, todas as proibições, todas toda autoridade está aqui, toda punição está aqui, todo preconceito, toda discriminação também, comportamentos preconceituosos, de discriminação também estão aqui. Então, então isso faz parte do meu estado de ego pai. Então, essa linguagem que eu estou mostrando para vocês de novo é uma linguagem direta, é uma linguagem simples. E lá na primeira característica do primeiro vídeo que eu fiz, de novo, quem não viu, recomendo que veja, é o modelo de aprendizagem. Então, aqui, eu tenho um modelo, estou mostrando para vocês didaticamente que dentro do nosso ego tem uma partezinha que se chama estado de ego pai. E aí eu vou começar a compreender, poxa, é mesmo, gente, eu tenho esse comportamento com meu filho, é verdade. Meu pai gritava comigo o tempo inteiro, nossa, eu achava tão ruim. E aí eu tô aqui gritando com meu filho e às vezes eu não sei nem porquê. Opa, então já entendi, tá gravado, porque é como se fosse uma gravação, é como se a gente tivesse dentro da nossa cabeça um gravador ligado, e aí quando eu cresço, durante os primeiros, né, tô ali pequenininha com os meus pais, convivendo e tal, e eu vou gravando tudo, gente, criança, eu sempre digo que criança é um radar ligado 24 horas, e dentro desse radar tem um gravadorzinho também, então a gente vai gravar os comportamentos, o tom de voz, os gestos do que os nossos pais faziam, né? De como eles se comportavam com a gente. A gente vai gravar isso. E a gente vai trazer isso para a nossa vida.
E quando a gente se torna pai, quando a gente se torna mãe, a gente inevitavelmente a gente vai. Então isso é ruim, a gente ter essas gravações na nossa cabeça? Não, não é ruim. O, na verdade, é muito importante a análise transacional vai mostrar pra gente que nessas gravações a gente vai entender ou a gente vai perceber e identificar qual o comportamento, qual é a atitude que a gente não gostava e a gente não precisa mais replicar. Esse que é o interessante e esse que é o intuito da gente entender, da gente aprender o que se passa dentro da gente. Porque as coisas iniciam em nós, né? Então, primeiro é a gente. Pai veio primeiro do que o filho. Então, se eu me cuido, se eu consigo entender da onde veio os meus comportamentos, como é que veio, o que aconteceu, por que será que eu me comporto assim, coisas que eu não gosto, eu replico. Então, quando eu tenho essa compreensão, eu tenho a chance de mudar. Eu só posso mudar o que eu entendo, o que eu sei, o que eu não sei, não tem como mudar. Então, isso é uma ferramenta maravilhosa. Então, eu entender que aquilo é um comportamento que eu replico e às vezes, muitas vezes é automático e eu não quero mais, eu começo a ter consciência, opa, lá vai eu de novo gritar com meu filho, lá vai eu de novo ter um comportamento mais agressivo que eu não quero mais e que eu entendo que não serve mais. E aí eu começo ao início da minha mudança, porque inevitavelmente eu vou parar para pensar, tô repetindo, tô fazendo uma coisa que eu não gosto e agora eu entendi de onde veio e aí eu tenho a chance de mudar. Então isso é muito bom. Percebe que isso é simples e eu não estou falando que a mudança é um processo simples, mas é simples de entender e aí eu inicio o processo de mudança, que aí vai depender exclusivamente de mim. E aí eu me disponibilizo a entrar em contato, a entender, a aprender, e aí eu mudo. Né? Então, é simples. Nesse sentido, é simples, sim. Aí, vamos voltar lá naquele exemplo que eu estava dando, né? A mãe começa a gritar com o menino, com o filho, tá aborrecido, e grita, e grita, e grita pra lá, grita pra cá, grita pra lá, e toca o telefone, e a mãe muda. Aí a mãe já tá com a voz mansa, oi, amiga, quanto tempo, ai, que saudade. Então, a mãe que tava enfurecida, que tava às vezes com o dedo assim, tava com um pulso, com o punho fechado e bravo e com a cara toda, né, tensa. Aí o telefone toca, ela escuta a voz da amiga e muda. Oi, amiga, quanto tempo, ai, que saudade. Ai, tá tudo bem, né? Então, não. Mudou. É outro comportamento. E aí a gente vai falar que esse comportamento tá aqui, ó. Aí vou colocar aqui para vocês enxergarem. Então, esse comportamento que eu acabei de dizer está aqui no meu estado de criança. Porque aí a mãe passou de um comportamento tenso, de, né, atitudes, tava brava, não sei o quê, daqui a pouco ela tá mansa, a voz mudou, já tá dando gargalhada, nananã, mudou. Então, olha aqui, olha onde que a mãe tá, no estado de criança. Então, ela tá se divertindo, ela tá rindo com a amiga, até esqueceu que tava brigando com o filho, né? E daí ela desliga o telefone e vai pensar, gente, agora tá quase na hora do almoço, eu vou ter que fazer o almoço, porque daqui a pouco eu vou ter que trabalhar e depois eu vou ter que ir no mercado. Aí começa a ter um outro comportamento e outro pensamento. Ela está em outro estado de ego adulto, porque ela está analisando o momento presente, o que ela precisa fazer, o que ela já fez, o que ela vai precisar fazer para completar o dia, que ela ainda tem muita coisa, enfim. Percebe? Tá vendo como é simples? Tudo que eu tô dizendo para vocês é muito simples e são exemplos do nosso cotidiano, né? Então, às vezes um professor tá muito bravo, ele tá muito nervoso porque a turma não para de falar, os meninos estão eufóricos, tá todo mundo disperso e o professor fica bravo, aí começa também a falar alto, ou começa a falar que não vai dar mais a matéria, ou manda um adolescente para fora de sala. Tá aqui, ó. Um comportamento de repreensão, um comportamento
né? Tá lá tentando disciplinar a turma e não dá conta, tá muito bravo. Aí daqui a pouco um adolescente solta uma piada lá, começa a dar gargalhada e o professor não aguenta, começa a rir. Ai, gente, tá, então olha só. Começa a rir, ou começa a falar de outra coisa, começa a brincar, então ele volta, ele vem pra cá. Então ele, gente, ó, tá bom, agora vamos voltar aqui, a gente já fez a brincadeira, já descontraiu, já deixei vocês ficarem fazendo tudo, mas agora vamos voltar e vamos começar a prestar atenção na aula, porque essa matéria vai cair na prova da semana que vem. Então eu quero que vocês prestem atenção, parem de gritar, parem de conversar, né? Quem tá mexendo no celular aí que eu tô vendo aí de longe, pode desligar o celular. Presta atenção aqui porque essa matéria é importante. Opa, deu uma informação no real. Agora vamos prestar atenção que agora essa matéria é importante. Olha só, já está aqui no estágio adulto. Percebe como é bacana, como é direta, como é simples? Isso é um modelo de aprendizagem. Então, nesse vídeo eu queria mostrar mais uma característica dessa ferramenta maravilhosa que a gente usa aqui no programa Pais Cuidados, Filhos Cuidados, que também, né, faz parte aqui do nosso programa, além da análise transacional, que é tudo isso. E nos próximos vídeos eu quero que vocês acompanhem, eu vou dizer mais de outras características que também são bacanas, são de rápida compreensão e que vai fazer você entender mais como é essa ferramenta e como o programa Pais Cuidados, Filhos Cuidados realmente é um programa potente, eficaz e que ajuda os pais com os filhos e os professores com os alunos. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá, um beijo. Tchau.